Tá ligada, não tá aparecendo? A câmera não, só pronto, Não, Sim, eu como apareceu. posso te ver, o... Gabi. Apareceu? Ah, tá bom. Foi. Agora a gente só aguarda uns 10 minutinhos e podemos começar. Perfeito. Samuel, você tá me ouvindo? Boa tarde, então. Eu vou ser a mediadora Sim, eu dessa te ouço, palestra. Gabi. Eu queria saber como você quer que as perguntas funcionem. Se é você, quando as pessoas fizerem ela, a gente para você responder, ou se a gente só pega no final e faz todas de uma vez. Eu gosto de uma apresentação bastante dinâmica, então pode me interromperem aí e fazendo as perguntas conforme for surgindo dúvida. Ok, obrigada. Se vocês quiserem enviar no chat, fica mais fácil e eu já vou acompanhando o chat Sim, aqui. a gente pede para quem vir no chat mesmo, para que não fiquem te interrompendo com o microfone também. Às vezes pode atrapalhar o andamento da palestra quando tem muito microfone ligado, essas coisas, né? Perfeito. Samuel, e com relação ao tempo de palestra, você quer que a gente te avise quando estiver acabando? Ou você mesmo vai controlar o tempo? Como você acha melhor? Eu consigo controlar aqui o tempo, vai dar por volta de 45 minutos, e aí depois a gente discute, vê as dúvidas finais aí das pessoas. Ah, então tá bom.
Oi, gente, boa tarde. Como nós já estamos no horário, nós vamos aguardar mais alguns minutinhos para a chegada de mais pessoas e já já vamos dar início, tá bom?
Oi, gente, vou dar início agora, então. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que está aqui e ao Samuel também. E também gostaria de solicitar algumas coisas para o bom andamento da palestra. Solicito que as câmeras e os microfones fiquem desligados e que o chat seja usado somente para as perguntas pertinentes. Para assuntos pertinentes. E quanto às perguntas, vocês podem mandar no chat aqui, que o Samuel vai ler durante a palestra, e caso ele não leia alguma, eu falo com ele. Peço que vocês não liguem o microfone para isso. Agora eu vou apresentar o nosso palestrante. O Samuel ele irá falar sobre inovação sustentáveis e os principais da indústria no desenvolvimento de produtos sustentáveis. Ele é biomédico, graduado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, é mestre em ciências pelo Programa de Ciências Biológicas da USP e atualmente desenvolve conhecimento e técnicas em biologia molecular, virologia, nos tópicos de expressão e purificação de antígenos virais e estratégias de sorodiagnósticos. Pode começar, Samuel. Bom, obrigado, Gabi. Eu acho que obrigado a toda a comissão organizadora aí da 10ª CBI. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos os participantes. É um prazer estar apresentando aí um pouco do meu conhecimento com o time. Eu acredito que a biotecnologia é uma área que vai avançar muito e para o meu trabalho é o futuro. Eu até vou comentar durante a apresentação as características dos produtos biológicos para o futuro do agronegócio. Falando um pouquinho de mim, antes da gente começar a apresentação, eu sou engenheiro químico, formado pela EEL, sou mamute, com muito orgulho, mestre em engenharia de materiais pela Unifesp e fazendo doutorado, na metade do meu doutorado, também engenharia de materiais pela Unifesp, onde eu desenvolvo polímeros, filmes sustentáveis para a indústria. Eu acredito muito nessa proximidade entre indústria e academia para ter a inovação de forma mais rápida e com uma divisão do conhecimento, porque muitas vezes a gente gera muito conhecimento apenas na universidade e isso não é aplicado para a sociedade. Então, estou sempre muito próximo nesse meio termo indústria-universidade para buscar inovação, entender o que está sempre sendo feito no mercado. Falando um pouquinho da minha carreira, a minha carreira começou na BASF, com o meu período de estágio, 2015 e 2016, como engenheiro de aplicação. Então, eu dava suporte aos clientes no desenvolvimento de produto de acordo com as necessidades dos seus processos. Aí, depois do período da BASF, eu tive um período acadêmico, onde eu desenvolvi um polímero para aplicação em tinta com característica self-cleaning, que entrega uma característica de sustentabilidade devido à maior durabilidade da tinta aplicada na parede. E no meu doutorado, eu desenvolvo um polímero biodegradável para aplicação na indústria de papel. Depois, surgiu uma oportunidade na Johnson, onde eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de Band-Aid, sendo responsável aí por desenvolver alguns protótipos de Band-Aid totalmente biodegradável. E agora, a partir de maio desse ano, eu estou na Corteva, onde eu sou responsável pelo desenvolvimento de novas formulações agroquímicas para as áreas de tratamento de semente e materiais biológicos como um todo. Então, eu recebo uma requisição do time de campo, que eles têm uma molécula biológica, e eu faço, se possível, esse produto ser aplicado no campo em grande escala, sendo responsável por esses desenvolvimentos em toda a América do Sul. Eu vou começar aqui minha apresentação, vocês podem confirmar quando estiver vendo minha tela, por favor? Perfeito, deixa eu...
colocar como apresentação aqui. Então, eu vou trazer um pouquinho dos approaches, das características de formulações sustentável para trazer como exemplos. Eu acho que os exemplos eles ficam mais específicos, mais fáceis de entender. Então, eu decidi trazer essa apresentação como exemplo para tornar mais fácil aí a nossa discussão. Falando um pouquinho da Corteva. A Corteva ela é uma indústria agroquímica que foi proveniente da fusão de duas gigantes químicas, a Dow com a DuPont, formando... Então, como surgiu uma empresa muito grande, os órgãos reguladores definiram que era possível vender ou fazer uma separação das empresas de forma que fosse aprovado essa fusão de duas grandes empresas. Isso aqui é o que a gente entrega de sustentabilidade, é uma apresentação feita por muitas mãos, e então é todo uma visão de sustentabilidade que uma empresa tem e o que a gente tem entregado e o nosso futuro aí para o desenvolvimento de produtos sustentáveis. Falando um pouquinho do porquê é tão importante a agricultura como uma forma de ser sustentável. A gente, em 2030, vamos ter mais de 8,3 bilhões de pessoas, o que vai exigir 50% a mais de comida, 45% a mais de energia e 30% a mais de água. E quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está fazendo muitas mudanças aí fontes não renováveis, petróleo, basicamente, para fontes renováveis, que basicamente são as plantas. E isso tanto para a energia, substituindo a gasolina pelo etanol, por exemplo, e também para os materiais, substituindo polímeros, plásticos, formulantes, tensoativos para as mais diversas indústrias, de um petróleo para uma fonte natural, das plantas. Então, isso vai nos exigir muito mais da agricultura, produzir mais com menos, acabar com o desmatamento, e para isso, para a gente conseguir produzir mais, a gente precisa desenvolver novas tecnologias agrícolas de forma sustentável. Com isso, fazendo isso, desenvolvendo formas de proteção de cultivo que sejam sustentáveis, saindo dos químicos, indo para os biológicos, reduzindo as matérias-primas que são provenientes de petróleo para as matérias-primas provenientes das plantas, das bactérias e outras fontes aí que vocês até conhecem mais. Tudo isso se alinha ao nosso propósito da Corteva, que é enriquecer as vidas de quem produz, de quem consome e de todas as pessoas, garantindo o progresso para as próximas gerações de forma sustentável, reduzindo os perigos durante a aplicação dos agroquímicos. Aqui, as principais características, por que a gente está falando de sustentabilidade, a gente está nisso pelos agricultores, melhorando a vida dos agricultores, treinando os agricultores a produzir da melhor forma possível, reduzindo seu impacto no meio ambiente durante a sua produção. Pela terra, a gente procura sempre melhorar a qualidade da terra, melhorar a qualidade da água e promover a biodiversidade de mais de 10 milhões de hectares que a gente atua aí, ajudando os agricultores em produzir mais e melhor. A gente está nisso também pelas comunidades, fazer com que as comunidades e os funcionários vivam com segurança, para empoderar as mulheres, os jovens e manter a sociedade engajada em ter as melhores práticas de sustentabilidade. E para as nossas operações, que é o que a gente faz, a gente procura sempre reduzir
a emissão de gases tóxicos, a gente tem muita atividade em packaging, em embalagens sustentáveis, e a gente tem também, que eu vou comentar bastante aqui, os critérios de sustentabilidade para os novos produtos. A gente sempre busca um produto, ele tem que ser sempre mais sustentável que o outro. Então, isso é um foco muito grande da gente ser cada vez mais sustentável nas nossas operações. Aqui um resumo de como a gente faz esse critério. A gente quer melhorar a resiliência da produção agrícola, melhorar a segurança, a nutrição e a produção de comida suficiente para todas as pessoas do mundo. A gente quer dar um suporte genético diversificado de sementes para todo tipo de cultura, melhorar a qualidade da água, melhorar o uso, a eficiência do uso da água na agricultura, com isso, utilizando compostos que necessitam ser menos diluídos, por exemplo, diminuir a perda dos produtos, desenvolver produtos que sejam, que deem características que para os alimentos tenham um tempo de vida maior após a colheita, reduzir os gases do efeito estufa, melhorar a qualidade do solo e proteger a biodiversidade dos ecossistemas. E aqui falando das nossas atividades, a gente busca promover sustentabilidade em todos os estágios dos nossos desenvolvimentos. E como promover sustentabilidade? É muito difícil promover sustentabilidade porque um produto, por exemplo, um agroquímico, uma formulação SC, que é um solúvel concentrado, ela vai, muitas vezes, 10 componentes. Como fazer esses componentes conversarem entre si, ter afinidade, para me dar toda a máxima eficiência do agroquímico e o menor uso possível, a menor quantidade de coformulante e também de ingrediente ativo possível. E aqui, passando, só para vocês entenderem, os nossos desenvolvimentos são muito complexos. A gente tem a parte de discovery, que é onde a gente faz a busca dos ingredientes ativos, desenvolvimento dos ingredientes ativos. Hoje, na agricultura convencional, é muito utilizado os químicos provenientes de petróleo e outras fontes químicas. O futuro, que a gente está no nosso pipeline hoje, desenvolvendo novas tecnologias, são os biológicos, provenientes de bactérias, peptídeos, proteínas e tudo mais aí que vocês conhecem até melhor do que eu, e promovendo uma redução da toxicologia dos produtos, dos agroquímicos nas plantas, e isso é tudo muito bem estudado. Depois a parte de desenvolvimento das formulações, que é a parte que eu sou mais envolvido na Corteva, eu sou responsável por desenvolver formulações, então a gente recebe dos agrônomos uma molécula e desenvolve a melhor formulação possível para ter a máxima eficiência deste princípio ativo, deste fármaco aí das plantas na lavoura. Também tem questão de embalagem, que é muito, muito importante. Esses produtos, os agroquímicos, eles têm uma degradação muito rápida para não ficar muito tempo no ambiente, então a gente tem que trabalhar com muita tecnologia de embalagem. Isso também é um desafio, trazer sustentabilidade para as embalagens. A questão biológica de contaminação, como são matéria orgânica, esses produtos eles têm uma contaminação biológica muito grande. Finalizado toda a etapa de desenvolvimento, a gente tem o desenvolvimento dos processos, aplicação de forma que tudo isso se torne mais sustentável. Para vocês terem ideia, o timeline de
do desenvolvimento de um produto, de um agroquímico, globalmente falando, em 95 era de aproximadamente 8,3 anos, e hoje, atualmente, a gente considera aí 11,3 anos, globalmente. Quando a gente fala em Brasil, Brasil é muito bem regulado, tá? Entre os diferentes órgãos reguladores, a gente é regulado por Anvisa, por IBAMA e também aí pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura. E a gente pode pensar em 15 anos para sair do discovery, do desenvolvimento de uma molécula, até o desenvolvimento aí da formulação e a primeira venda do produto. Começando aí falando dos ingredientes ativos. O que são os ingredientes ativos? São as moléculas que têm potencial para combater uma determinada praga que a gente encontra no campo. E falando um pouquinho aí de como a gente como é hoje, o que a gente busca hoje, o padrão é a gente ter os ingredientes ativos provenientes da química, né, de fontes químicas, e o que está sendo desenvolvido hoje, produtos naturais, provenientes de fonte natural, e também com componentes sintéticos, que deem as características aí de sustentabilidade. Apenas como exemplo, a nicotina, que é um produto natural, ela é um produto muito tóxico, ela não se degrada facilmente após a aplicação na semente, nos diversas proteções de cultivo. E aí, tudo isso, a gente junta todas essas características para ter para encontrar produtos que sejam biologicamente relevantes e, com isso, sejam compostos ativos totalmente sustentáveis. Samuel, licença. Falando aqui um pouquinho de um... Claro. Pode falar. Nós temos as perguntas no chat. A Cecília, ela quer saber quais são os principais desafios para desenvolver essas embalagens sustentáveis. Bom, os principais desafios, pensando aí no agroquímico, ele tem que ser, e muitas outras indústrias também, né? Ele tem que ser o máximo inerte possível, não pode ter interferência química com o que está embalado. Esse é o principal ponto, e buscar fontes alternativas, né? Sair do polipropileno, polietileno, PET, para utilizar um material como o PLA, por exemplo. Quanto tempo um material biodegradável, ele não... Pensando aqui no campo, eu posso pegar um produto desse, muitas vezes o agricultor, ele leva, joga lá, coloca lá na sua casa de agroquímicos, não nas melhores condições de armazenamento. Então, é muito entender essa característica. E hoje, o agronegócio, ele já é uma lei que a gente tem que sempre coletar, após o uso do agricultor, coletar os materiais e dar um destino para ele. Hoje, na Corteva, a gente já faz a reciclagem desses materiais, e essa logística reversa, ela já é muito bem organizada. E a gente está buscando agora partir do material reciclado para um material que seja biodegradável. Se ele ficar no campo, ele seja biodegradável. Mas tem todo aquele desafio que eu comentei, que eu estou produzindo moléculas que se degradam mais facilmente quando inseridas na natureza. E então eu tenho que ter uma embalagem que proteja as minhas moléculas durante o período aí do armazenamento. Ah, tá, obrigada. A Thalita gostaria de saber sobre a parte da realização de resíduos agroindustriais, biorefinaria, para o desenvolvimento de novos produtos nesse cenário sustentável. Queria saber sobre as possibilidades de utilizar esses materiais e também os principais desafios. Desculpa, pode...
perguntar de novo, por favor? Posso. A Thalita, ela gostaria de saber sobre a parte da reutilização de resíduos agroindustriais para o desenvolvimento de novos produtos nesse cenário sustentável. Ela queria saber sobre as possibilidades de utilizar esses materiais e também os principais desafios. Perfeito. Bom, hoje na agricultura, praticamente tudo é reutilizado, né? Por exemplo, eu tenho um primeiro produto que é o óleo de soja. O farelo de soja, ele é utilizado para ração. Eu tenho a cana, é o primeiro produto para fazer o açúcar, o etanol. E sendo desenvolvido muitos desenvolvimentos relacionados a etanol de segunda geração, por exemplo, para cana. Eu até trabalhei durante um período com um monômero proveniente da reutilização do bagaço da cana após retirar a parte líquida. Então, é muito, muito feito isso, porque quando a gente tem um resíduo na agricultura, ele é, de certa forma, ainda um material muito rico em nutrientes. Então, isso possibilita a reutilização para as mais diversas formas no mercado. Obrigada. O Jeft, ele quer saber que, em uma perspectiva futura, você acha que a humanidade tenderá a caminhar para o uso zero de compostos à base de petróleo? O meu pensamento, tá? Eu acredito que o petróleo, ele é um material muito rico porque ele já me dá as moléculas muito pré-preparadas. Do meu ponto de vista, o petróleo ele vai ser utilizado para coisas, vai continuar sendo utilizado, mas em um volume muito menor do que a gente encontra hoje. Eu, por exemplo, eu acredito que o petróleo é muito rico para ser queimado como energia. A gente pode tirar aí muitas tecnologias do petróleo, porque a gente tem a cadeia linear lá, só carbono e hidrogênio, e isso facilita muito o desenvolvimento de novas tecnologias, novas moléculas. Eu não acredito que vamos ser 100% livre de petróleo um dia. Ok, obrigado. A Yasmin perguntou, eu tive que dar uma resumida na pergunta, então caso depois você queira checar no chat, como o desenvolvimento de produtos sustentáveis ligados ao agronegócio podem ajudar a superar a situação de problemas ambientais do Brasil? Bom, o desenvolvimento de produtos sustentáveis, ele vai nos garantir uma melhor entrega dos produtos agrícolas para o campo, diminuindo aí a toxicidade dos produtos, diminuindo a aplicação e acabando a ocorrer a eficácia desse produto para pragas não alvo. Então, o desenvolvimento dos agroquímicos é muito importante para nos dar mais segurança na aplicação desse tipo de produto no agronegócio, sem trazer possíveis danos para o meio ambiente e para as pessoas. Somado a isso, a agricultura convencional, ela produz muito mais do que uma agricultura orgânica. Então, eu não acredito que seja possível, sem aumentar o desmatamento, produzir na mesma área, sem que a gente desenvolva tecnologias agroquímicas ou biológicas para o desenvolvimento das plantas e, com isso, ter uma maior produção. Ok, obrigado. Viu? A gente tem só mais uma pergunta, que é da Beatriz. Ela queria saber se seria possível uma produção de material de base vegetal, como o hemp, cânhamo, em grande escala. Eu não conheço esse hemp, mas é possível, assim, hoje o que eu vejo é que está muito em inicial essas tecnologias, né? A gente está tendo uma transferência do processo de escala de laboratório
para uma escala maior. E nesse primeiro momento é muito caro o desenvolvimento dessas tecnologias para fazer isso em planta. Mas acredito que seja possível a gente ter desenvolvimento de todo tipo de planta e todo tipo de produto à base de planta no futuro. Ok, muito obrigado, viu, Samuel? Agora você pode prosseguir com a palestra. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aí, falando um pouquinho aqui de um produto que a gente tem hoje, né, que foi entregue aí no Brasil há poucos anos. Ele é um produto que ele degrada muito rapidamente no solo. Ele tem uma baixíssima toxicidade. A gente aplicou esse produto em diferentes tipos, sendo o arroz o principal, com zero resíduo na semente, com baixo risco para os fazendeiros, para os agricultores, para os consumidores, zero risco. E com isso ele demonstra ser um produto com um perfil muito favorável para a Corteva, como a redução de risco, com a aplicação de pesticidas, green chemistry, melhores proteções de cultivo e um bronze como um reconhecimento especial aí para as diversas empresas agroquímicas. Falando um pouquinho de o que a indústria aqui, eu acho que representa muito bem o que a indústria já fez e o que a indústria está começando a fazer. Então, o primeiro produto lá que servia como herbicida, o propanil, era utilizado entre 3.000 e 7.000 gramas de ingrediente ativo por hectare. Quando a gente vai para o Rinskor, a gente já tem de 20 a 25 gramas por hectare. Então, reduziu drasticamente a quantidade de agroquímico necessário para ter a mesma eficiência no campo do que foi feito aí há muitos anos atrás, produtos que a gente ainda encontra no mercado. Então, a gente já conseguiu atingir um limite bem baixo, e agora o próximo passo é a gente trocar esses ingredientes ativos para os ingredientes biológicos ou que sejam totalmente biodegradáveis. E está sendo trabalhado ainda, é um desafio muito grande a gente conseguir, com uma quantidade tão pequena de princípio ativo, conseguir combater as principais pragas das lavouras aí, principalmente no Brasil, que é um país muito quente, e com isso facilita o desenvolvimento das pragas. Aqui um pouquinho só das nossas principais moléculas que a gente tem no nosso pipeline, já são todos produtos que estão sendo registrados. No Brasil vai demorar aí 6, 7 anos para serem inseridos, com exceção do Zorvec, que já está entrando no mercado, o Reclemel, que também já está... a maioria aqui já está entrando no mercado do Brasil. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as formulações. Como desenvolver uma formulação sustentável que quando eu diluo ela, para vocês entenderem, eu produzo um produto concentrado e quando vai para o campo, ele é diluído para ser possível fazer a aplicação lá na lavoura. Desenvolver um produto sustentável, que continue sendo estável, muito fácil de manusear, com um bom tempo de estocagem e fácil para aplicação, que continue me dando máxima eficiência e eficácia e segurança para a lavoura, e que seja de uma característica favorável para o meio ambiente, seguro para os usuários finais. Como eu comentei, muitos componentes que podem, de fonte natural, por exemplo, eles podem me dar uma maior
uma maior toxicidade do que um produto que não é de fonte natural, que vem do carbono, que de compostos de carbono, que são bastante inertes, e com isso eu perco aí a questão de segurança. Eu tenho um produto que é de fonte renovável, mas eu perco a questão da segurança. E, somado a tudo isso, eu tenho que desenvolver uma fórmula robusta o suficiente para continuar entregando as mesmas características de a menor quantidade possível de um componente, com a maior eficácia e sendo seguro para os aplicadores e para o meio ambiente. Aqui um pouquinho dos tipos de formulação. O que a gente busca é sempre sair da base solvente e ir para a base água. Muitas vezes isso não é possível, então quando a gente tem que trabalhar com base solvente, a gente busca utilizar um óleo, por exemplo, porque eu tenho formulações que é utilizado óleo de soja, por exemplo, em vez de um solvente orgânico proveniente do petróleo. As formulações são de diversos tipos, né? E as preferíveis são as base água ou sólido, que são dispersíveis em água. E como eu comentei, em alguns casos, como não é possível ter a maior eficácia, a gente utiliza componentes que não são, que são de fontes naturais, que são biodegradáveis, e com isso eu consigo entregar sustentabilidade para as formulações. Aqui, falando um pouquinho de como a gente na Corteva super rígido com as formulações, com as nossas formulações. O triângulo vermelho, ele considera uma formulação convencional que já está no mercado. Quando eu vou desenvolver uma nova formulação, eu tenho que ser sempre mais sustentável e buscando atingir aqui a faixa azul. Eu trabalho muito com o tipo de concentrado suspenso, e isso é bastante desafiador, porque se vocês olharem aqui, o vermelho é uma EC, que é uma formulação base óleo, uma verde é uma EC, que foi desenvolvida pela Corteva, e a azul já é uma formulação aí SC, então ela já é muito mais sustentável. E como eu vou trazer mais sustentabilidade para ela? Aí é só trocando mesmo de um coformulante de base de petróleo para um coformulante de base natural. E aqui a gente tem, nesse triângulo, a gente tem todas essas características. Quantidade de coformulante que não é renovável por hectare, quantidade total de coformulante por hectare, quantidade de coformulante que não é verde por hectare. Então, a gente tem que minimizar a quantidade aplicada, minimizar também a quantidade não renovável e minimizar a quantidade não verde. Aqui um pouquinho do que é necessário. A gente tem que entender as características do ingrediente ativo para definir a melhor formulação, o melhor tipo de formulação, e aí fazer um estudo e entregar a formulação mais estável possível, de forma que os ingredientes ativos sejam tenham a maior eficácia, com menor volume, e entregando sustentabilidade. Então, hoje o que a gente busca é muito trocar. A gente já está no nosso mínimo, um volume muito pequeno, então o caminho agora é fazer essa troca. E como fazer essa troca? Ter o ingrediente ativo de fonte natural, seja bactérias, proteínas, peptídeos, formulação com polímeros dispersantes de base natural também, e com isso atingir aí a sustentabilidade das nossas formulações. Eu vi que tem uma pergunta aqui. A Corteva tem ou visa parceria com o setor público?
A gente tem parceria hoje com o Instituto de Agronomia da Universidade de Piracicaba, se eu não me engano, mas a gente sempre busca parcerias de forma a ter um desenvolvimento sustentável para toda a sociedade. E aí, para finalizar, o quão complexo é esse desenvolvimento de produtos totalmente biodegradáveis, de fonte natural e tudo mais. Na aplicação, agora, eu tenho a característica do meu spray, que variando o tipo de coformulante, ou melhor ou pior, a característica do spray, que é o quanto as gotículas vão se... o número de gotículas que vai ficar sobre as folhas das plantas para dar máxima eficiência. E após o teste do spray, o quanto isso é retido. As folhas, elas costumam ter uma tensão superficial muito alta, e com isso a tendência é aglomerar e os agroquímicos não ter a maior eficiência possível. E aí o depósito, o quanto isso vai ficar depositado nas folhas, após o depósito, a penetração, e com a penetração eu consigo atingir a minha praga-alvo e ter a maior eficácia possível com o menor. Então aqui eu acho que tudo que a gente desenvolve lá atrás acaba aqui na eficácia. Eu tenho que garantir, no desenvolvimento de uma formulação, eu tenho que garantir uma boa eficiência do spray, que vai melhorar minha retenção, a minha penetração e tudo isso. E o que eu posso falar é como fazer isso. A gente até consegue encontrar alguns componentes biodegradáveis hoje no mercado, isso com custo bem mais elevado, que às vezes o mercado não aceita, e principalmente, o principal ponto aqui é a afinidade entre todos os componentes biodegradáveis para atingir a aplicação final. Aqui um pouquinho das características que a gente avalia no lab, né? O quanto é volátil os componentes durante a aplicação, a eficiência de aplicação no campo e uma aplicação maior. Tudo isso a gente avalia. Eu falei bastante do spray, aqui a gente tem componentes, equipamentos capazes de medir o spray aí, ver como está sendo aplicado os produtos, será aplicado os produtos no campo. Aqui mais alguns equipamentos. A gente consegue medir retenção, o depósito, a penetração nas folhas. E a gente também tem um toolbox, uma ferramenta para ranquear os nossos coformulantes. Como eu comentei, sempre uma formulação tem que ser mais sustentável que a outra. E como a gente faz isso? A gente tem uma ferramenta que faz a classificação e calcula a toxicidade, o quão sustentável é um coformulante aí para os nossos desenvolvimentos. Aqui falando um pouquinho dessa ferramenta, ela mede sustentabilidade, o quão bom é o aditivo para as formulações, medindo também a ecotoxicidade, os órgãos regulatórios, os benefícios ou malefícios para o meio ambiente e a toxicologia. E, a partir disso, a gente tem denominado diferentes cores aí para os coformulantes. Um coformulante preto, na Corteva, a gente não pode utilizar de forma alguma. Um coformulante vermelho tem um nível muito alto de restrição, é necessário uma aprovação dos diretores, das pessoas mais responsáveis aí. O amarelo, a gente pode usar com algumas restrições, e é necessário uma aprovação também dos nossos superiores. E, por fim, os verdes, que são os componentes que a gente pode
utilizado em todas as nossas formulações sem ter uma aprovação superior. Aqui um pouquinho de como é calculado, aí uma formulação, eu coloco diversos componentes e eu tenho que atingir uma faixa verde. Se eu coloco um componente de uma faixa amarela, por exemplo, em um volume muito pequeno, como um biocida, depois, durante essa análise da formulação, a gente consegue mitigar isso e transferir de uma frase que seria os nossos produtos. Aqui um pouquinho também de como a gente mede a toxicidade. Nada é feito feito em animais, é sempre feito in vitro para atingir as características que a gente deseja para os nossos desenvolvimentos no futuro. É isso, e agora eu estou aberto às questões. Muito obrigado, pessoal. Bom, deixa eu ver as perguntas. O João Otávio, mesmo utilizando tantos produtos provenientes do petróleo, como um produto pode se tornar sustentável? Uma melhor opção não seria investir em maiores tecnologias e pesquisas para fontes naturais? É o que eu comentei, João Otávio. Hoje é o padrão fontes petróleo, e o que a gente busca é ter essa troca aí para as fontes mais sustentáveis. Aplicado essas pesquisas, só para exemplificar, hoje eu tenho um produto que está em fase de registro para aplicação em semente, um tipo de inseticida para semente, que vai ser utilizado, que é um biológico, ele é uma bactéria que mata os insetos com mais de 96% aí dos componentes totalmente sustentáveis. A pergunta do Lucas: qual produto à base de petróleo que você acredita ser mais indispensável, levando em conta as dificuldades em desenvolver um produto verde que tenha propriedades e custos similares? Eu acho que o principal ponto aí hoje é com relação aos custos, Lucas. Os produtos verdes, geralmente, a gente tem muitas mais etapas para beneficiar um produto e atingir um produto que seja interessante, um tensoativo que me dê característica que eu preciso em uma formulação para ter a máxima eficiência. E a gente já usa, por exemplo, como espessante, componentes à base de celulose, goma xantana, microcelulose, que nos dá essas características. O desafio mesmo garantir que não tenha nenhuma toxicidade lá na semente e também para os agricultores. E falando um pouquinho da aplicação para os agricultores, a gente faz todo um estudo, a gente conhece as tecnologias, como ele tem menor poder de penetração na pele, por exemplo, e com isso se torne menos tóxico para os agricultores. Aí eu acho que eu já respondi a pergunta do Lucas também, né? E
Pergunta do Arnaldo. A Corteva tem setor de desenvolvimento de bioinseticidas? Sim, Arnaldo, a gente tem nosso pipeline, bioinseticidas, bionematicidas, biofungicidas. Tem diversas áreas, seja bactérias, seja proteínas, produzidas por bactérias ou outros seres vivos. O nosso pipeline está repleto aí de novas tecnologias. Como eu comentei, a gente já atingiu a redução máxima possível, que é uma das características de sustentabilidade, reuso, reduz, então agora o que a gente tem é tornar esse ciclo de sustentabilidade completo, o que utilizar da planta para produzir, ser utilizado na planta e após a utilização na planta, não deixar nenhum vestígio no meio ambiente. A Yasmin gostaria de saber qual é o principal produto sustentável que vocês estão trabalhando agora. Yasmin, a gente não pode comentar muito sobre os produtos, o pipeline. O que eu posso falar é que temos aí um produto, como eu comentei, com mais de 98%. Ele o ativo dele é um tipo de bactéria que vai ser utilizado como nematicida para aplicação em tratamento de semente. E vai ser lançado em 2023. Como são bio, esses produtos eles têm um tempo menor de aprovação dos órgãos regulatórios. Oi, Samuel, obrigada pela apresentação. Agora a gente vai continuar na sessão de perguntas, caso alguém ainda queira falar mais alguma coisa. E aí teve duas perguntas que você esqueceu. Uma do professor Nossa, Arnaldo. desculpa. Não, tudo bem. Um pesticida que pode ser aplicado em menor quantidade não significa que ele também pode ser muito mais tóxico, implicando maior risco? Bom, Arnaldo, obrigado pela pergunta. Sim, pode ser, e por isso que a gente faz toda a avaliação toxicológica dos produtos, buscando ter a menor característica toxicológica possível dos produtos após a aplicação e o menor impacto no meio ambiente. Teve mais uma também, que é do Lucas Mendes. E quanto ao agricultor, vocês têm formas de garantir a saúde dele em relação à toxicidade do produto e a sua forma de aplicação? Sim, a gente tem o conhecimento das tecnologias de aplicação. Uma formulação, por exemplo, se eu gero menos nuvem, coloco todo o meu produto, toda a minha formulação, a minha cauda, que a gente chama lá na agricultura, ela vai direto para a folha e não forme uma nuvem, e com isso é utilizado nos agricultores. Não tem problemas para os agricultores. E também com relação às tecnologias que a gente utiliza, quando eu utilizo uma formulação SC, por exemplo, elas são micropartículas do ingrediente ativo. É menos tóxica que uma formulação SL, que é um líquido solúvel. Quando ele vai para a água, ele está totalmente diluído e com isso ele tem maior facilidade de penetração na pele do agricultor. Gente, eu só queria reforçar que a presença já foi computada, então quem quiser pode sair, só fica quem tem dúvidas ainda, tá bom? Obrigada. A Yasmin, ela fez mais uma pergunta. Vocês fazem algum teste em um micro meio ambiente para ver como o produto reage com as espécies? Sim, a gente tem lugares super controlados no campo, né, para fazer a primeira avaliação das características do produto. Então, são casas de vegetação. Eu acho que eu até tenho aqui na apresentação um exemplo de como a gente faz no primeiro momento para entender a eficiência da molécula. Eu acho que eu não estou... Deixa eu compartilhar.
O Luiz Freire acabou de fazer uma pergunta. Ele perguntou se algum produto da Corteva envolve engenharia genética. Se sim, usar disso parece promissor? Com certeza, Lucas, é muito promissor a engenharia genética, principalmente relacionado aqui, só finalizando um exemplo aí de uma casinha de vegetação para avaliar, ter as primeiras avaliações da eficiência do produto e se esse produto apresenta toxicidade para as plantas. É algo muito bem controlado até a gente poder seguir para o campo. Ok, muito obrigada. A Gabriela está perguntando se a Cortella prospecta o uso de nanotecnologia, por exemplo, nanopartículas como carregadores. Sim, é uma coisa que a gente está buscando, a gente está vendo aí alguma coisa muito interessante hoje, né, na nanotecnologia, tem questões de prata, questões de outros componentes que têm uma eficiência bem interessante aí como pesticida. Aí, respondendo a pergunta do Luiz, que ele acabei não respondendo, a gente usa, sim, engenharia genética, muito voltado para as nossas sementes, Luiz, bastante, muito forte mesmo, a Pioneer and a Brevant, que trabalham muito com engenharia genética para trazer produtos cada vez mais com maior produtividade e com isso reduzir a quantidade de área plantada. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, acho que é isso, acabamos por aqui. Muito obrigada, Samuel, pela palestra, pela presença novamente. Obrigada a todo mundo que também está aqui vendo. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Gente, só queria reforçar que agora nós vamos ter a outra atividade e que o link já está disponível, tá bom?